Brasil passou por muitas reformas políticas para alcançar o atual sistema democrático de governo. Uma legislação eleitoral que defende o direito do cidadão de escolher o futuro da sociedade é a principal ferramenta para a defesa da democracia. A história eleitoral do Brasil viaja 500 anos, até a fundação da primeira cidade da América. Em 1532, o fidalgo português Martim Afonso de Souza foi enviado por Dom João III para explorar a colônia de São Vicente, hoje município de São Vicente, que fica no litoral do estado de São Paulo. Devido à localização estratégica da região, Martim Afonso instalou um pelourinho, uma igreja e uma câmara, fundando a primeira vila da América. Ainda restam ruínas das primeiras edificações. A cidade mantém um museu a céu aberto que reproduz os tempos de colonização. As primeiras eleições no continente americano foram realizadas para eleger o Conselho Municipal da Vila de São Vicente. As eleições no Brasil seguiam as normas da coroa portuguesa. Eram realizadas de modo indireto. Os eleitores escolhiam seus representantes que votavam nos candidatos. Esse processo era cheio de formalidades e podia durar até meses. Após a independência, em 1822, a lei seguiu o modelo francês, mas a política brasileira ainda era controlada pelo imperador, pelos presidentes das províncias e pela oligarquia rural. Nessa época, o voto no Brasil era vulnerável a todos os tipos de fraude. Apenas em 1881, a Lei Saraiva instituiu o voto direto no Brasil. A proclamação da República, em 1889, inaugurou um novo momento na história eleitoral do Brasil. A Constituição de 1891 criou o sistema presidencialista. O presidente e o vice-presidente passaram a ser eleitos pelo voto direto por maioria absoluta, ou seja, metade mais um de todos os votos válidos. Outra medida foi a eliminação do voto censitário. Só podiam votar pessoas que pertenciam a famílias tradicionais e que tinham posses. A primeira lei eleitoral do período republicano foi promulgada por Marechal Deodoro da Fonseca. As eleições na República Velha foram marcadas pela manipulação e controle dos coronéis. O voto de cabresto era uma prática comum no país. O primeiro Código Eleitoral do Brasil resultou da Revolução de 30. Esse movimento lutava pela moralização das eleições. Sua primeira medida foi a criação de uma comissão de reforma eleitoral. As principais mudanças foram a criação da Justiça Eleitoral, a instituição do voto secreto, do voto feminino e do sistema de representação em 2 turnos. O Código fez a primeira referência a partidos políticos, embora fossem permitidas candidaturas avulsas. Essas conquistas democráticas foram suspensas durante a ditadura militar. A Revolução de 30 trouxe 2 grandes modificações para o sistema eleitoral brasileiro. Em primeiro lugar, foi a votação, a promulgação do primeiro Código Eleitoral, que é de 1932. E a segunda grande modificação, que foi um avanço, foi o estabelecimento do voto proporcional, do sistema proporcional de eleição. Desde 1821 até 1932, no Brasil, sempre se votou através de um sistema majoritário. Em 1972 mudou e passamos para um sistema que até hoje prevalece e está na Constituição, né? A eleição pelo sistema proporcional para a escolha de deputados. O que isso significa? Significou uma modificação radical, foi a primeira grande mudança que se operou no sistema e que permanece até hoje. Sobre esse Código Eleitoral de 1932, houve apenas 2 eleições. A de 1933 para a Constituinte de 34 e a eleição de 1934 para a legislatura que começou em 1935 e que terminou em 1937. Esse sistema ainda não era exatamente igual ao de hoje. Era um sistema eleitoral proporcional em 2 turnos. Votava-se e aqueles que atingissem o quociente eleitoral, tal como hoje, dividindo-se o número de votos pelo número de vagas, se atinge o quociente eleitoral. Os que atingissem esse quociente eram imediatamente eleitos, considerados eleitos. E as vagas restantes eram completadas pelos que obtinham mais votos. Esse sistema só prevaleceu nessas 2 eleições. Em 1945 ele foi mudado, mudou-se para acabar com os 2 turnos e se estabelecer um sistema eleitoral proporcional em um turno só.
que é o que nós temos até hoje. Assim mesmo, houve em 1950 uma pequena mudança, porque com relação ao resto dos votos. Em 1945, o resto dos votos, aquele restante que não era aproveitado, ia para o partido majoritário. A partir de 1950 se corrigiu isso. É o sistema que nós temos até hoje. No período do governo militar, foram anunciadas várias medidas que adequavam o processo eleitoral aos interesses do regime. Os generais no poder alteraram a duração de mandatos, cassaram direitos políticos, decretaram eleições indiretas, entre outras ações que garantiram a ditadura durante 21 anos no Brasil. O regime autoritário teve seu fim com a promulgação da Constituição de 1988. A partir de então, o Brasil vive o momento mais democrático de sua história. Com a elaboração de uma lei permanente, a Lei 9.504, de 30 de setembro de 97, foi assegurada uma legislação eleitoral democrática. Os elementos mais importantes na legislação eleitoral brasileira são uma lei eleitoral permanente, a definição prévia das datas das eleições, a possibilidade de alternância de partidos no poder, o pluralismo político, a possibilidade de alianças entre partidos, a ampla divulgação das candidaturas nos veículos de comunicação e a liberdade de organização partidária. Como vimos nessa teleaula, o Brasil passou por muitas batalhas para alcançar a sua mais autêntica experiência democrática. Somente após a Constituição de 88, que o direito eleitoral passou a cumprir seu papel fundamental para a manutenção de uma sociedade democrática.